Olá, pessoal, vamos aqui dar continuidade e agora nós vamos falar dos custos de empréstimos. Então, a aula passada concluímos variações monetárias, concluímos operações financeiras, vamos agora trabalhar esse pronunciamento técnico, o CPC 20, que fala de custos de empréstimos. Ele não é um pronunciamento assim que despenque em prova, mas você precisa conhecer, porque quando ele é cobrado em prova fiscal ou em prova para profissionais da contabilidade, contador, analista contábil, ou até o exame de suficiência, que é como se fosse a OAB de quem faz contabilidade. Eles têm que fazer uma prova, passar nessa prova para poder exercer. Então, é um pronunciamento técnico normalmente cobrado de forma direcionada. Inclusive, foi cobrado em uma prova do Cefaz, agora de 2021. Então, é legal que você conheça. Normalmente cobrado de forma teórica. Temos questões até um pouco mais antigas, trabalhando de forma prática, mas normalmente cobrado de forma teórica. E aqui no curso a gente vai passar por todos os pontos importantes desse pronunciamento. Vamos lá então. O que você precisa saber? Você precisa saber que nem sempre os custos de empréstimos eles são contabilizados como despesa no resultado. Vimos, por exemplo, agora em operações financeiras, que juros e encargos financeiros, eles eram apropriados ao resultado como uma despesa. Lembra disso? Só que você precisa saber que em algumas situações muito específicas, esses valores não são contabilizados como despesa no resultado. Preste atenção. Quando a entidade faz um empréstimo para adquirir, construir ou produzir o que nós chamamos de ativo qualificável, os custos de empréstimos farão parte do custo do ativo. Então, vamos aqui para o quadro em branco, porque eu quero chamar a sua atenção e explicar alguns detalhes antes da gente partir para o material. Vamos lá. Disse para você, são 3 pontos que eu quero chamar sua atenção agora. Eu disse para você que quando a entidade faz um empréstimo para adquirir, produzir ou construir o que nós chamamos de ativo qualificável, os custos de empréstimos farão parte dos custos do ativo. Vamos lá. Deixa eu primeiro te explicar aqui, esses são 3 pontos importantes que você precisa entender. Primeiro eu vou te explicar o que é o custo de um ativo, porque você ainda está no começo do curso, está no começo do curso, né? No meio do curso, vamos dizer assim, está no meio do curso e ainda tem muita coisa para ver. Inclusive, aprender no módulo de operações com mercadorias esses custos, né? Entenda que quando a entidade adquire um bem, ela registra esse bem no seu patrimônio pelo valor de custo. Quanto custou para a entidade? Só que quando a gente fala que é o valor de custo, quanto custou, às vezes vocês fazem algumas confusões. O que é importante você saber? Que o valor de custo, ele é composto por alguns itens que são excluídos do seu preço e outros que são somados ao seu preço. Por exemplo, vamos supor que a entidade adquiriu mercadorias, é uma empresa que revende mercadorias, certo? Então, uma empresa comercial, eu compro mercadorias e revendo, uma papelaria, por exemplo, compro canetas e revendo. Quando eu compro essas mercadorias, vamos supor que eu adquiri aqui bens no valor de R$100. Só que dentro desse valor de R$100, eu tenho, por exemplo, impostos recuperáveis. Impostos que eu consigo recuperar. ICMS, por exemplo, no valor, vou chutar valores aleatórios aqui, tá? De R$20. Bom, comprei esse bem e vou registrar esse bem no meu patrimônio. Eu não vou registrar esse bem no meu patrimônio pelo valor de R$100. Eu preciso separar as informações. Eu vou registrar esse bem no meu patrimônio pelo valor de R$80.
Por quê? Porque desse preço total de 100, R$ 20 são impostos que eu consigo recuperar. Então, eu não considero esses impostos no meu valor de custo. Eu excluo, eu deduzo para chegar no meu custo. Nem todos os valores de entrada fazem parte do custo do bem. Alguns valores devem ser deduzidos, excluídos, como, por exemplo, impostos recuperáveis. Então, quando eu vou registrar, contabilizar, como que eu vou contabilizar? Eu vou contabilizar a entrada desses bens no meu estoque pelo valor de R$ 80. Vou registrar que eu tenho impostos a recuperar no valor de R$ 20 e vou registrar a saída de dinheiro do meu caixa, por exemplo, no valor de 100. Estoques ativo, impostos a recuperar ativo, caixa ativo. Então, eu estou debitando porque estou aumentando o saldo e estou creditando caixa pela saída do dinheiro. Entenda, portanto, o que é um custo do ativo. O custo do ativo é o valor que nós registramos esse bem no patrimônio. Como eu mostrei para você agora, alguns componentes são deduzidos desse valor de custo e outros, como, por exemplo, os custos de empréstimos, fazem parte desse valor de custo quando nós adquirimos o que chamamos de ativo qualificável. Então, os custos de empréstimos, eles farão parte desse valor de custo. Opa, 20 não, né? Olha eu aí fazendo lambança. É aqui, ó. Farão parte desse valor de custo quando a empresa estiver adquirindo, produzindo ou construindo o que nós chamamos de ativo qualificável, ok? Veja que não é qualquer bem que ela adquire. Tem que ser um bem que se encaixe na definição de ativo qualificável, ok? Tranquilo até aqui? E aí, vamos então partir para o próximo conceito que eu quero te explicar, que são os custos de empréstimos. Antes de falar de ativo qualificável, eu quero falar para você dos custos de empréstimos. Veja, o que nós consideramos custos de empréstimos? Esse é um conceito mais amplo. Assim como você viu nesse módulo aí, em aulas anteriores, que encargos financeiros era um conceito mais amplo, lembra? Custos de empréstimos também é um conceito mais amplo. Ele vai englobar, por exemplo, os encargos financeiros do CPC 08. Ele engloba também variação cambial, ele engloba juros de passivos de arrendamento mercantil. Então, ele tem um conceito também mais amplo, e é importante que você lembre e saiba a composição desses custos de empréstimos, certo? Veja aqui no material, vamos partir aqui para o material que eu preparei para você, e vamos começar a fazer o estudo da norma. E aí a gente vai passar com detalhes nessa composição aqui de custos de empréstimos. Veja só, o que o pronunciamento fala ali no item 1? Ele diz para você que os custos de empréstimos são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável. Eles formam parte do custo de tal ativo, como eu acabei de te explicar, né? Outros custos de empréstimos devem ser reconhecidos como despesa. Então, os custos de empréstimos que serão considerados parte do custo do ativo são os custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção e produção de um ativo qualificável. E por que isso é importante? Porque, às vezes, a empresa, a entidade, ela faz um empréstimo com propósito geral, não especificamente para adquirir um ativo qualificável. Ela faz um empréstimo com valor alto e usa uma parte desse empréstimo para adquirir um ativo qualificável. E aí, o que você considera custo desse ativo? Os custos desse empréstimo total? Não. Você só considera custo do ativo os custos relacionados à construção, produção e aquisição do ativo qualificável. Minha rinite, eu fico coçando o nariz toda hora, né? Eu vejo só depois, enquanto eu tô aqui dando aula, eu nem percebo. Eu tenho rinite e essa mudança de tempo aqui acaba com a minha rinite. Então, só para comentar, porque eu assisti uma aula e falei, gente, como eu coço o nariz nessas aulas, né? Só para isso, pessoal. Voltando então aqui. Então, entenda isso, tá? Quando a empresa faz um empréstimo
finalidade maior do que adquirir, construir ou produzir um ativo qualificável, ela tem que separar, e a gente vai ver no decorrer do pronunciamento o que ele fala sobre esse ponto. Tranquilo? Vamos então aqui dar continuidade e partir para o item 5, que está trazendo definições. Todo pronunciamento técnico tem essa parte aí de definições e é importante. Veja aqui. O que ele considera custos de empréstimos? São juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com os empréstimos de recursos. Ativo qualificável, segura aí que a gente já vai voltar, já vai falar desse conceito, mas antes, vamos partir aqui para o item 6, porque ele traz as situações que podem ser incluídas, consideradas custos de empréstimos. Então, como eu já disse para você, os encargos financeiros calculados com base no método da taxa efetiva de juros, como descrito no CPC 08, juros sobre passivos de arrendamento reconhecidos de acordo com o CPC 06, que são os juros de arrendamento de passivos de arrendamento mercantil, variações cambiais decorrentes de empréstimos em moeda estrangeira, na extensão em que elas sejam consideradas como ajuste para mais ou para menos dos custos dos juros. Então, variações cambiais decorrentes de empréstimos em moeda estrangeira. Ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Conseguindo acompanhar, né? Tranquilinho. Vamos agora falar sobre o ativo qualificável, para a gente partir para o item 7. O que nós consideramos um ativo qualificável? Aqui é importante que você fique atento ao conceito de ativo qualificável. Veja que o pronunciamento, ele determina que o ativo qualificável é aquele que necessariamente demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para uso ou venda. Então, não é um item que você adquire ou produz em um curto período de tempo. Ele é um item que vai demandar necessariamente um longo período de tempo substancial, significativo para ficar pronto. E aí, no item 7, ele traz aqui, ó, algumas situações, alguns itens. Ele diz que, dependendo das circunstâncias, um ou mais dos seguintes ativos podem ser considerados ativos qualificáveis. Por que dependendo da circunstância? Porque, por exemplo, veja que ele diz ali na letra A, estoques, mas não é a produção de qualquer estoque que temos aí considerado como um ativo qualificável. Para que eu considere um item de estoque como um ativo qualificável, eu preciso que esse estoque demande um período de tempo substancial para ficar pronto. Essa é uma característica inegociável do ativo qualificável. Ele é um ativo que demanda um período de tempo substancial, significativo para ficar pronto. Vamos então fazer a leitura do item 7, dá uma olhadinha aqui que ele diz. Dependendo das circunstâncias, um ou mais dos seguintes itens, dos seguintes ativos podem ser considerados como qualificáveis. Então, ele traz estoques, plantas industriais para manufatura, que são itens de imobilizado, usinas de geração de energia, ativos intangíveis, propriedades para investimentos, plantas portadoras. E muita atenção no que vem aqui depois. Ele diz: ativos financeiros e estoques que são manufaturados ou, de outro modo, produzidos ao longo de um curto período de tempo não são ativos qualificáveis. Ativos que estão prontos para o seu uso ou venda pretendidos quando adquiridos não são ativos qualificáveis. Pensa comigo. Primeiro ponto, você tem que ficar atento a isso aqui, tá? Que pode ser cobrado em questão teórica. Ativo financeiro não é um ativo qualificável, e estoques que são manufaturados, produzidos em um curto período de tempo também não são ativos qualificáveis. Eu acabei de te dizer que uma condição inegociável do ativo qualificável é que ele demande um período de tempo substancial para ficar pronto, certo? Aí ele diz ali, bom, veja como, pelo raciocínio, você consegue também compreender. Ativos que estão prontos para o seu uso ou venda pretendidos, quando adquiridos, não são ativos qualificáveis. Ora, se eu estou te dizendo que uma característica fundamental é que ele demande um período de tempo substancial para ficar pronto para o uso ou venda, se eu compro um item que já está pronto para o uso ou venda, não se encaixa no conceito de ativo qualificável. Certo? Por isso que ali ele cita ativos que estão prontos para o uso ou venda pretendidos quando adquiridos não são ativos qualificáveis. Tranquilo?
E aí, o que você precisa ficar atento aqui, ó? Antes da gente fazer a leitura e a análise daqueles itens anteriores, eu quero que você pense comigo. Você já sabe o que é um custo de ativo, você já sabe o que é um custo de empréstimo, e você já sabe o que é um ativo qualificável. Sabe que os custos de empréstimo serão capitalizados, né, ao custo do ativo, quando a gente fizer um empréstimo para adquirir, construir ou produzir o que nós chamamos de ativo qualificável. Mas em que momento a gente começa a capitalizar, a reconhecer esses custos de empréstimos como custo do ativo? Em que momento? A partir do momento que eu faço o empréstimo, fiz o empréstimo, já começo a considerar esses custos como custo do ativo? Preste atenção. Preciso que essas 3 características sejam cumpridas, sejam satisfeitas, para que eu possa iniciar a capitalização desses custos de empréstimos como parte do custo do ativo qualificável. O item 17, ele diz, a entidade deve iniciar a capitalização dos custos de empréstimos como parte do custo de um ativo qualificável na data de início. A data de início para a capitalização é a primeira data em que a entidade satisfaz todas as condições. Então, tem que satisfazer as 3 condições. Incorre em gastos com o ativo, já está gastando com esse ativo, incorre em custos de empréstimos, o empréstimo já foi feito, já tem custos de empréstimos, já estão aí ocorrendo, e inicia as atividades que são necessárias ao preparo do ativo para o seu uso ou venda pretendidos. Preciso satisfazer essas 3 situações. Já tenho gastos com esse ativo, já tenho custos de empréstimos e as atividades necessárias ao preparo do ativo para uso ou venda já estão acontecendo. Agora entenda o seguinte, o que são as atividades necessárias ao preparo do ativo? Vamos supor que eu estou construindo um espaço para aqui, ó, o item... me fugiu o nome aqui, a planta industrial para manufatura. Estou construindo uma planta industrial em um terreno. Então, eu tenho o terreno e vou começar a construir. Você acha que eu vou considerar aqui, ó, atividade necessária ao preparo do ativo para uso ou venda? Eu vou considerar essa atividade necessária só o momento que eu estou construindo esse bem? Essa letra C, ela só se concretiza quando a empresa começa a construir o bem, a planta industrial? Não. As atividades necessárias ao preparo, elas acontecem antes da efetiva construção do item, do bem. São atividades técnicas e administrativas que acontecem antes, como, por exemplo, licenciamento, permissão para construção. Então, são atividades que acontecem antes. Quando a entidade tem esse terreno e está se preparando para a construção desse ativo e já satisfaz as alternativas anteriores, ela já começa a fazer a capitalização desses custos de empréstimos como custo do ativo que está sendo construído. Agora, se eu tenho terreno e eu não estou fazendo nada nesse terreno, eu não estou solicitando permissão para construção, eu não estou construindo, eu não estou fazendo nada. Não tenho nada, só tenho terreno, já tenho custos de empréstimo, já tenho gastos com esse ativo, mas ainda não comecei a preparar o ativo para a sua construção, para que ele fique pronto para o uso ou venda. Nessa situação, eu não considero esses custos de empréstimos como custo do ativo, ok? E aí, nessa situação, eu faço o quê? Considero como despesa. Tá entendendo? Então, veja aqui, ó. Eu sei que é muito detalhe, então você tem que ficar bem atento. Primeiro ponto, é importante que você lembre o que é um custo de empréstimo. Alguns detalhes importantes que eu trabalhei até agora. Entender o conceito de custos de empréstimos, entender o conceito de ativo qualificável, entender o momento em que eu começo a capitalizar esses custos de empréstimos como custos do ativo. Para que eu comece a fazer essa capitalização, eu tenho que satisfazer aquelas 3 características que estão em norma. Se uma delas não é satisfeita, eu não considero esses custos como custos do ativo. Eu considero isso como despesa do período. Tranquilo? Volta aqui, antes da gente encerrar, que a gente ainda tem um tempinho, eu quero passar com você no item 19 desse pronunciamento,
Porque esse item 19, ele detalha algumas informações que eu acabei de falar para você. Então, ele diz o seguinte: as atividades necessárias ao preparo do ativo para o seu uso ou venda pretendidos abrangem mais do que a construção física do ativo. Elas incluem trabalho técnico e administrativo anterior ao início da construção, como eu citei para você, tais como atividades associadas à obtenção de permissões para o início da construção física. Falei isso para você, né? Licenciamentos, permissões, tudo mais. Entretanto, tais atividades excluem a de manter um ativo quando nenhuma produção ou nenhum desenvolvimento que altere as condições do ativo estiverem sendo efetuados. Por exemplo, custos de empréstimos incorridos enquanto um terreno está em preparação devem ser capitalizados durante o período em que tais atividades relacionadas ao desenvolvimento estiverem sendo executadas. Então, as atividades necessárias ao desenvolvimento estão sendo executadas, portanto, eu começo a capitalizar, tá? É isso que ele está falando aqui. Devem ser capitalizados durante o período. Entretanto, custos de empréstimos incorridos, enquanto o terreno adquirido para fins de construção for mantido sem nenhuma atividade de preparação associada, não se qualificam para capitalização. Então, eu não vou capitalizar esses custos como custos do ativo se nada estiver sendo feito, certo? Tranquilo? Então, ok, você já sabe quando você começa a capitalizar. E quando que você termina a capitalização? Você acha que, eu sei que você já deve estar lendo aí, né, que está no teu quadro, mas pensa comigo, você acha que você vai capitalizar esses, com base no que eu te falei até agora, você acha que você vai capitalizar esses custos até o encerramento do empréstimo? Não. Você vai capitalizar esses custos de empréstimos ao custo do bem enquanto esse bem estiver sendo produzido. A partir do momento que o bem está pronto para o uso ou venda, encerra a capitalização desses custos como custo do bem. Então, veja, está aqui, ó, no item 22, a entidade deve cessar a capitalização dos custos de empréstimos quando substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo do ativo para o seu uso ou venda pretendidos estiverem concluídas. Vimos aqui no item 8, também, no item 1, outros custos de empréstimos devem ser reconhecidos como despesa. Então, eu só considero isso como custos de ativo enquanto o bem estiver sendo construído. A partir do momento em que cessar a construção, cessaram as atividades necessárias para o preparo do ativo qualificável para uso ou venda, eu cesso a capitalização. Aqui no item 8, veja aqui, ó. A entidade deve capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável como parte do custo do ativo. A entidade deve reconhecer os outros custos de empréstimos como despesa no período em que são incorridos. O que isso significa aqui, então? Vamos só dar uma olhadinha aqui no 10 para ver se ele já não se encaixa também. Ainda não, mas a gente já vai falar sobre ele, já vou deixar aqui. Só vou te explicar aqui o seguinte. Vamos supor que você faz um empréstimo para pagar em 12 meses. Não, 12 meses não é longo prazo, não é um tempo substancial. Olha, eu já ia... Você vai fazer um empréstimo para pagar em 36 meses, certo? Mas, sei lá, em 18 meses você concluiu a construção do teu ativo qualificável. E aí? E aí que você só vai capitalizar esses custos de empréstimos como custos do ativo durante os 18 meses. O período restante você vai fazer o quê? Vai reconhecer como despesa no período em que são incorridos. Ok? A gente vai fazer um exemplo aqui juntos para você entender bem esse raciocínio. Tranquilo até aqui, pessoal? Foi aqui até esse momento? Vamos encerrar essa aula para a gente não estourar muito o nosso tempo e na próxima aula a gente vai voltar, concluindo a parte teórica, resolvendo aqui, ó, dá uma olhadinha comigo. A gente vai concluir a teoria. Vamos resolver juntos esse exemplo
Esse exemplo aqui ele foi elaborado com base em uma questão da FGV, uma questão bem antiga da FGV, e vamos resolver um exercício que já foi cobrado em prova para encerrar custos de empréstimos, tá? Então, vamos encerrar essa aula por aqui para não estourar demais o nosso tempo. Dá uma paradinha, respira fundo, toma uma água e na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo dos custos de empréstimos. Até já!